Gente, ao longo de mais de 20 anos em que eu sou crente e já conversei com muitos cristãos, converso com muita gente, né? Eu tenho percebido que pessoas que são, eu vou colocar entre aspas, né? Pessoas que são fanáticas demais, ao longo de todo esse tempo eu percebi que a maioria ou desviou ou acabou ficando meio perturbado mentalmente, né? Eu digo assim, aquele crente que é muito fissurado, muito religioso, não pode fazer nada. A pessoa com o tempo começa a ver demônio em tudo, começa a se afastar de muita gente, começa a ficar muito neurótico, sabe? E tudo é o diabo, é o inimigo, é o diabo, não sei o quê. Quer pregar o tempo todo, não consegue enxergar a janela de oportunidade. Mas a maioria dos que eu conheci, que era extremamente fanático, acabou desviando, né? A pessoa não suporta viver uma vida onde a privação é muita, sabe? E a pessoa não pode fazer nada, não pode passear, não pode usar um short, não pode ir na praia, não pode ouvir uma música, tá? Então, hoje eu vou te ensinar a caminhar com Deus de uma forma mais leve. Você precisa tomar cuidado e entender qual é a prioridade do ensinamento de Jesus. A prioridade do ensinamento de Jesus é o amor. Jesus falou assim, ó, lá em João: e saberão, as pessoas saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, amar ao próximo é primordial acima de todas as coisas, tá? Você precisa caminhar com leveza. Então, priorize o amor ao próximo, a ajudar. A Bíblia diz que se você sabe e pode fazer o bem e não faz, você peca. Então, qual que é a prioridade? Ama o próximo como a ti mesmo. Em segundo lugar, você vai fazer uma coisa e aquilo que você vai fazer vai causar um dano para alguém, vai fazer mal para alguém, não faça, tá? Uma mentira que você vai contar vai causar um dano para alguém, não faça. Você vai fazer uma coisa, vai enganar alguém, não faça. A traição vai prejudicar alguém, não traia. Priorize, sabe? Coisas que vai prejudicar o seu próximo, não faça. Por quê? O apóstolo Pedro, ele fala o seguinte, que você deve caminhar num amor fraternal, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se você em algumas coisas não consegue levar uma vida extremamente santa, o amor ao próximo cobre uma multidão de pecados, sabe? Isso aconteceu quando Jesus, entrando no templo dia de sábado, tinha um homem lá com a mão ressecada, a mão mirrada, e por ser sábado não se podia trabalhar, nem executar cura, nem coisa alguma, e Jesus, mesmo sendo sábado, foi lá, curou o homem, e juntou ali os sacerdotes, os fariseus, começaram a interrogar Jesus, e porque ele havia curado num sábado, e Jesus falou: se o seu filho cair numa vala, uma vala profunda, e sendo sábado, você vai deixar ele lá até o outro dia, ou você vai socorrer o seu filho, né? Porque no dia de sábado, né, haviam leis específicas de que o judeu não podia fazer caminhadas longas, sabe? Então tinha quantidade de passos lá específica. Para pegar uma criança numa vala, tinha que ir buscar uma escada, colocar a escada, descer a escada. Isso já era tido como um trabalho. Jesus perguntou: você deixaria seu filho morrer porque era sábado? Aí eles responderam: não, Senhor, nós o salvaríamos, porque a vida importa mais. Jesus falou: assim também, da mesma forma, aprove a Deus libertar este homem, mesmo sendo sábado. Então, Jesus, no seu ministério, eu poderia citar muitos exemplos, ele priorizava o amor, sabe, além de tudo. Então, comece a caminhar com mais leveza, faça uma análise, né, olhando ali pelo bom senso, de que nem tudo deve ser levado a ferro e fogo. Eu não estou dizendo que você pode sair pecando, mas priorize o amor ao próximo. Você entende? Por exemplo, quando eu vou malhar, eu entro lá no Spotify e eu coloco ali umas músicas lá que tem playlists específicas para você malhar, né? Que são músicas mais rápidas, é um rock ali que vai dar mais energia para você malhar. E eu coloco, e a maioria sempre são músicas do mundo, mas que me dão uma energia para eu poder malhar. Eu estou pecando? Não, gente, é só uma música, Mas existem músicas que fazem apologia a muita coisa, e dessas aí eu fujo. Tem músicas que fazem apologia ao satanismo,
tem músicas que fazem apologia ao crime, ao sexo, a muita coisa, eu fujo disso. Mas no cotidiano eu dou preferência mais aos hinos, tá bom? No cotidiano eu dou preferência mais aos hinos, porque para manter a minha mente mais focada na parte espiritual, para ter mais comunhão com Deus, né? Então, de outra parte, eu já frequentei igrejas que quando eu era da Assembleia de Deus Belém, né, onde o crente não podia usar um short, tinha que usar só uma calça, né? O irmão, na época, eu dei todos os meus shorts. Mas hoje eu uso short, por quê? Porque eu não estou fazendo ninguém pecar, é só um short. Quando eu vou na praia, eu também uso um short. Então, começa a fazer uma análise de bom senso na sua cabeça e começa a priorizar mais o amor ao próximo, tá? E vamos caminhar com Deus com leveza, tá bom? Fica na paz.